Graça e paz, irmãos. Estamos aqui então para o nosso quarto dia de semana de oração, de meditação, e o tema de hoje é: ore com paciência e autocontrole. O nosso versículo de reflexão está no livro de Daniel, capítulo 2, versos 17 e 18, e diz: Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o assunto a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então a gente conhece a história aqui, né? Daniel, ele e os seus amigos, eles foram levados cativos, né, escravos para Babilônia, só que eles ficaram ali na corte do rei. E eles tinham ali uma boa posição. Eles passaram por testes desde o começo, né? E ali no começo da história eles já pedem para comerem alimentos diferentes, né? Eles comem legumes, tomam água, eles comem um alimento diferente do que o rei estava oferecendo para os outros príncipes da corte. E eles se sobressaem. Mas nesse momento aqui, o Nabucodonosor, ele tem um sonho do qual ele não se lembra, e nenhum dos magos da Babilônia consegue lembrar, saber, né, adivinhar qual era o sonho que ele tinha tido, porque ele queria saber o sonho e a interpretação. E acontece então que ele ordena que todos os sábios da Babilônia iam morrer, incluindo Daniel e os seus companheiros, porque eles estavam nessa posição também. É nesse momento então que Daniel tem uma atitude, né, de pedir aí uma entrevista, vamos dizer, uma reunião com aquele cara responsável por executar eles, né, e ele pede um tempo. E ele vai para casa, e ele ora com os seus amigos, e aí eles conseguem essa reunião com o rei, e Deus graciosamente, né, revela para ele qual era o sonho que Nabucodonosor tinha tido e qual era a sua interpretação. Daniel, nessa situação, mostra paciência, ele não se desesperou e, né, consequentemente, autocontrole, para não se desesperar. Então ele conseguiu ali, receber uma graça, porque ele não se desesperou, mas ele buscou no Senhor a resposta e ele obteve a ajuda. Então o autor fala muito sobre isso aqui no começo, né. Às vezes a gente enfrenta dificuldades extremas, e a gente se torna muito agitado e perde o controle, quando as coisas não vão da maneira como a gente esperava. Então eu acredito também que a gente pode adaptar o título da nossa meditação de hoje por "Ore por paciência e autocontrole", que é uma coisa muito importante. Eh, o autor traz para nós aqui um versículo de Provérbios que fala sobre esse tema também, e é muito importante, que é: "O que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente exalta a loucura". Também tem outro versículo que ele não cita, mas que está em Provérbios, que diz, né, que é melhor aquele que sabe se dominar do que, né, mais forte é aquele que se domina do que o que conquista uma cidade. Então, o autocontrole é algo muito, muito importante na nossa vida, combinada com a paciência. Então, eu acredito que a gente tem que buscar, né, a gente tem que buscar em oração, pedir por paciência, pedir por autocontrole e também saber orar com paciência e com autocontrole. Saber perseverar também na oração, né, saber, estar ali com o Senhor de todo o nosso coração, e não às vezes orar de forma impaciente ou, né, e de forma descontrolada, às vezes sem muita reverência, né. Isso é muito importante também. A reflexão que o autor traz para nós é: você está tendo dificuldades com paciência e autocontrole? É hora de se libertar, pois Deus responderá às orações quando nos aproximarmos dele com a atitude correta. E eu achei isso muito bonito também. Acredito que muitos de nós, né, eu inclusive, precisamos de mais paciência e mais autocontrole, e que o Senhor nos conceda não só esses dons, né, mas todo o dom ali do espírito, né, todo o fruto do espírito, incluindo esses 2 que são tão importantes. Então, irmãos, essa é a meditação de hoje, e os países pelos quais a gente tem que orar hoje são Índia, Indonésia, Costa do Marfim, Jamaica, Quênia, Líbano e Libéria. Vamos orar? Pai querido, nós apresentamos a Ti, Senhor, agora aqui, né, nós nos apresentamos a Ti nesse momento para engrandecer, para honrar o Teu nome, porque o Senhor é bom,
e a tua misericórdia dura para todo sempre, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos promete, Pai, promete nos conceder tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida em sociedade, Pai. E nós te pedimos nesse momento por paciência e autocontrole. Ajuda-nos a orar dessa maneira. Ajuda-nos a aprender, Pai, e a perceber aonde estamos perdendo a nossa paciência e o nosso autocontrole. Tem misericórdia de nós, Pai, para que nós conquistemos essas dádivas, esses dons. Nesse momento, Pai, nós também queremos apresentar os nossos irmãos que vivem na Índia, na Indonésia, na Costa do Marfim, na Jamaica, no Quênia, no Líbano e na Libéria. Pai querido, aqui são países diferentes também entre si, Pai. Mas países, Pai, como a Índia, por exemplo, e que, no geral, a sociedade, Pai, é tão idólatra, Senhor, com tantos deuses diferentes que as pessoas costumam adorar, Pai. Outros países, Senhor, países da África, por exemplo, que há muito ocultismo, Pai. Países, ó Pai, como o Líbano, que é muçulmano, Senhor. Tantos países diferentes e tantas guerras, ó Pai, espirituais acontecendo em cada um desses lugares. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor fortaleça os nossos irmãos que moram nesses países, Pai, nessa guerra espiritual que cada um deles vive, Senhor. Dá para eles paciência e autocontrole, Senhor, nesses momentos que com certeza eles devem passar aí em sociedade, Pai, em comunidade. Ajuda cada um desses irmãos, Pai, que vivem nesses países a se manterem firmes na fé. Abençoa, Senhor, a Tua igreja nesses locais, Pai. Abençoa a Igreja Batista do Sétimo Dia nesses países, Senhor. Que ela se mantenha firme, Pai. Que ela se mantenha forte. Que cada um desses irmãos, Pai, seja um testemunho do Teu amor, da Tua graça, da Tua transformação. Que eles sejam, Pai, cada um deles e delas, novos homens e mulheres em Cristo, Pai, para serem testemunhos vivos do Teu agir, Pai. Abençoa os nossos irmãos, abençoa, Senhor, a nossa igreja e fortalece, Pai, a fé de todos eles. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos? Então, até amanhã, no nosso 5º dia de semana de oração. Que o Senhor abençoe a todos.